no nosso 24º ciclo de palestras. O ano que vem, como eu falei semana passada, o ano que vem nós vamos fazer bodas de prata do ciclo de palestras. E a Kátia vai estar aqui conosco. Hoje nós vamos continuar o nosso tema. O tema central do ciclo de palestras desse ano é Bem-aventurados os aflitos. E as palestras são encadeadas conforme os itens do Evangelho. Então é interessante que não se perca, porque é o Evangelho todinho. A semana passada nós vimos justiça das aflições, que é o item 3 do Evangelho. E nós vimos se há justiça nas aflições que a gente tem. O Zé Luiz colocou muito bem. Hoje nós vamos continuar, e hoje é do item 4 até o item 10 do Evangelho, para a gente saber, já que há justiça nas nossas aflições, quais são as causas delas, atuais, e quais são as causas anteriores das aflições. Para desenvolver esse tema, nós temos a nossa companheira aqui, que também já tem a chapinha de patrimônio do jeito, né? A carta pediada, que ela vai desenvolver esse tema para nós. Obrigado, Cátia. Não vou dizer que a casa é sua, porque faz tempo que é sua. Obrigada. Obrigada mesmo, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E esse capítulo, né, causas atuais e causas anteriores, para mim é um dos melhores temas de reflexão para quando nós temos problemas. Eu gosto também de pensar o que é uma aflição. Porque muitas vezes a gente acha que a aflição é aquilo que nos desespera. Mas se você está cozinhando, fazendo arroz, e o arroz queima, é uma aflição? É. Além de arroz sacalho, né? É aflição por vários aspectos, né? E a casa vai ficar... Eu mudei de casa e agora eu não posso mais ter gás. Eu tenho que ter fogão de indução. Porque eu estou queimando de comida, porque ele é rápido, né? E é muito maluco. Então, eu tô brigando lá com o fogão ainda, mas... E cada vez que eu queimo, eu lembro disso. Eu falo assim, ixi, eu dou risada, eu falo assim, o cheiro da casa sai. O cheiro sai. E o apego, como eu estava falando no início, né? Ele gera aflição? Gera. Vou contar uma coisa para vocês. Eu decidi sair de um apartamento de 60 metros quadrados para um de 38 metros quadrados. Sabendo que eu ia ter que dar muita coisa. E comecei, demorou um ano para eu vender meu apartamento, eu tive tempo suficiente para ir pensando o que eu ia dar, o que eu não ia dar. Mas eu sabia que tinha coisas que eu pensasse ou não, eu ia ter que dar. Como meus mais de 2.000 livros. Num apartamento do tamanho que eu estou morando, eu não tinha o que fazer com 2.000 livros. E tinha uns 1.000, mais de 1.000 espíritas, mas não eram romances. Eu tinha livros de doutrina mesmo. Livros de filosofia, espírita, essas coisas. E eu tinha uma coleção muito grande de autores clássicos, não espíritas, né? Romancistas do século XVIII, XVII, tinha muita coisa assim. E alguns até contemporâneos. Eu sou uma pessoa que adora o Ken Follett, então eu tinha praticamente tudo do Ken Follett. Eu não sei se alguém conhece, mas eu tinha praticamente tudo dele. E eu tinha que dar fim. E eu comecei a pensar muito no apego. Então, roupa foi muito engraçado, porque eu resolvi ficar com as que estavam mais novas. Você tem que ter... É legal isso, a aflição é legal porque te obriga a criar método. Você tem que ter critério. Que critério você vai usar para resolver? Aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com causas atuais e causas anteriores? Porque essa causa que me gera não tem nada a ver com o meu passado. É uma decisão que eu tomei nessa encarnação. Quando eu fiquei sozinha, eu decidi que eu ia simplificar a minha vida. E simplificar a vida significava mudar de casa. Porque eu tinha um outro espaço vazio.
que para mim não tinha necessidade mais, né? E isso foi muito engraçado, porque muita gente até hoje se surpreende quando eu falo que eu fui para um apartamento menor. Fui, escolha, né? E aí mas aí eu comecei a fazer o quê? Tem roupas que eu tive que dar que eu adorava, mas como o meu critério era, eu vou ficar com o que está mais novo, tem coisa que eu nem tinha usado, né? Eu sou uma pessoa consumista, mais uma causa de aflição, né? E eu comecei, as que eu gostava mais eu usava, lavava e separava para dar. Me despedia da roupa. Não é? Porque aí eu usava, falava assim para ela, olha, hein? Tchau. É a última vez que eu te uso, né? E ficava muito feliz de estar usando e dava depois. Porque às vezes o nosso apego, o fato de as coisas desaparecerem da nossa frente, né? Aquela coisa, você dá um vestido que não te cabe mais. É uma coisa. Não, mas aí você emagrece e vem aquele casamento que aquele vestido era o ideal. Você esquece que você deu e revira a tua casa, xinga todo mundo que já passou por aquela casa, porque roubaram o teu vestido, não é assim? Não é assim com as suas camisetas de vez em quando, né? Gente, todo mundo faz isso, porque a gente esquece que deu, porque não deu com convicção, você deu para tirar da tua frente, ou porque te deu um arroubo de caridade, você fala assim, vou dar. Né? Eu estou imaginando daqui a um tempo o pessoal que que limpou o guarda-roupa para mandar para o Rio Grande do Sul, o que vai acontecer quando chegar o verão de novo. É porque mandaram para o Rio Grande do Sul alagado muita roupa de verão, tá? Não, desculpa, hein, gente? Né? Eu tenho certeza que tem muita roupa de verão lá. É? Oi? Mandaram até biquíni. Não, já que estava alagado mesmo, né? Mas estava andando de barco, né? A gente dá risada com essas coisas, mas é complicado. Os meus livros, para mim, foi o mais difícil. Então, eu criei critério. Os espíritas, eu liguei, tem um cara no meio espírita, chama Luiz Pessoa Guimarães, e ele criou o Vademecum Espírita. Acho que você conhece. Eu tenho amizade com ele, não sou íntima, mas tenho amizade. Eu liguei para ele e falei, olha, Luiz, eu tenho mais de 1000 livros de doutrina que eu quero doar. Eu quero saber se você quer ficar, se você tem o que fazer com os meus livros. Ele falou, manda, eu tinha tudo numerado, a minha biblioteca espírita era extremamente organizada. Eu mandei a lista de livros para ele escolheu alguns, ele falou assim, o resto você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou dar. Ele falou, então não se preocupe, eu vou para São Paulo, ele mora em Piracicaba. Eu vou para São Paulo, pego os livros e vou levar para um centro de Santa Bárbara do Oeste, que tem uma banca na praça principal da cidade. Aí é bom. Aí alguns amigos também escolheram alguns livros, eu separei tudo, ele foi lá e pegou os livros. Os outros ficavam no maleiro, assim, num maleiro da minha casa, do meu quarto. Eu chamei uma ONG e mandei buscar. E nem olhei para separar. Por quê? Porque tem alguns livros ali que ia ser muito difícil eu liberar. Porque eu ia começar a olhar para o livro e falar assim, mas essa história é tão linda. Esse autor escreve que é uma maravilha. Né? Então eu nem olhei. Tinha uma pessoa lá no apartamento, eu já tinha mudado, foi a ONG buscar, uma ONG dessas que trabalham com leitura, né? De divulgação de leitura em comunidades, essas coisas. E falei pro menino, falei para ele, olha, a hora que a ONG chegar, você manda tirar os livros do maleiro e levar embora. Ele falou, tudo? Eu falei, tudo. Nem olhei, porque esses eu não tinha listado. Então eu não tenho nem como chorar o que foi, porque eu não tenho a lista. Então, assim, esses critérios são interessantes para a gente perceber que só causa aflição quando a gente não organiza o nosso pensamento para a liberdade, para a libertação de um processo. Não sei se eu estou me fazendo claro. Quantas pessoas
se separam porque querem se separar, por exemplo, e depois que se separam, entram numa condição de extrema depressão. Todo mundo deve conhecer casos do gênero. Por quê? Porque a pessoa nós não nos preparamos psicologicamente para perdas. Sejam elas materiais ou espirituais, ou emocionais. Nós não temos essa organização mental para entendermos que muitas coisas que nos acontecem são resultado das nossas escolhas agora. Aí vocês falam assim, não, mas a pessoa não tinha que se separar. A minha pergunta é anterior, ela tinha que casar? Tá? Porque, segundo a literatura espírita, a grande maioria dos casamentos, grande maioria não existe, né? Mas a gente tem o vício de falar. Um dia desses quiseram me provar que grande maioria era 75% ou mais. Eu falei, olha, isso é um exagero, maioria é 50% mais um, né? 75 já não tem grande maioria. Mas são vícios que a gente tem, né? Ou seja, apego a falar errado, né? É isso. Então, a pessoa, nós encontramos informações de que a maioria dos relacionamentos, os casamentos, as uniões, são por motivos os mais diversos que não obrigatoriamente de realinhamento, de ajuste ou de desempenho de uma tarefa em conjunto. Tem um autor que eu gosto muito desse livro dele, que é o Martins Peralva. Ele tem um livro que é Estudando a Mediunidade, que ele escreveu para favorecer o estudo de um livro do André Luiz, que se chama Mecanismos da Mediunidade. E esse livro do Peralva tem 2 capítulos que para mim são assim lapidares. Um é sobre a prece, que ele define a prece como vertical, como horizontal, como vertical ascendente e como vertical descendente. Que é a praga, ok? Porque rogar praga é fazer prece, não é um pedido? Não! Gente, prece não é louvar, pedir e agradecer? Aí você fala assim, eu quero que o fulano caia e morra com a boca cheia de formiga. Não parece descendente. É uma prece descendente, porque se o cara morrer, eu quero ver o que você vai fazer. Se ele cair, você já vai ficar desesperado. Ou então você vai agradecer, porque o teu pedido, Deus foi justo. Não é? A justiça divina é eterna, mas não falha. Deus, afinal de contas, é pai, não é padrasto, não é assim? Não é tudo isso que a gente conhece? Eu sei que vocês não falam, mas todo mundo já ouviu alguém falar, né? Então, você fala assim, eu faço como com isso? Então, esse capítulo dele da prece é fantástico, porque também tem muito a ver com as nossas aflições. Tem um ditadinho árabe, que eu também gosto muito, que diz o seguinte: há mais lágrimas derramadas por preces atendidas do que por preces não atendidas. Quantas vezes nós quisemos tanto uma coisa, a hora que a gente conseguiu, chorou amargamente, porque descobriu que era feliz e não sabia. Não é? Principalmente aquele pessoal que se mete em relacionamento e acha que vai mudar o outro. Gente, ainda existe isso, tá? Vocês podem... Eu brinco que eu não sou romântica. Como eu não sou romântica, eu não acredito nessas coisas. Mas tem um pessoal que ainda acredita que pode mudar alguém. Eu mal consigo mudar a mim, quanto mais mudar o outro. Eu mal consigo me conhecer, como disse a nossa companheira, né? Do autoconhecimento. A gente se conhece muito mal. Então, a hora que nós começamos a olhar essas situações, a gente começa a perceber... Ah, então, e o outro capítulo que ele tem, que eu gosto muito, é sobre o casamento. E ele diz que tem vários tipos de casamento. Tem o casamento acidental, que é a maioria. Se conheceu na balada, gostou,
Antigamente, né, contei pra minha mãe, se conhecia na praça fazendo fute. Mulher para um lado, homem para o outro, era assim, tá? Não tem ninguém aqui da idade da minha mãe, mas era assim. Minha mãe estaria com 92 anos, então assim, era assim o negócio. Eu peguei o footing na praça, mas já não era desse jeito. No interior a gente tinha, ficava todo mundo andando pela praça, alguns sentavam em banco, revezava, né? No interior era assim direto. Eu ia muito pro Vale do Paraíba passar férias, então tinha essa história. Então se conhece na balada, se encanta, casa, dali 6 meses, acabou. No primeiro problema, o relacionamento acaba, porque não existe Alicerce. Além do alicerce, não existe mais a disposição de compreender o outro, porque todo mundo está certo. E o que vale é a minha certeza, de vocês, para mim, não tem importância nenhuma. Num mundo com 8 bilhões de espíritos encarnados, nós temos 8 bilhões de pessoas certas. Nossa, por que o mundo está como está, né, gente? Se está todo mundo certo, tem algo que está errado. Além de que é um mundo de provas e expiações. Espírito em provas e expiações certo, sem saber o que está fazendo aqui, porque é mais evoluído do que o outro, é uma coisa incrível, né? Porque isso vale para os 8 bilhões. Não, imagina, eu sei que eu estou... Não, eu não estou certa. Agora, é claro, nós também temos que tomar cuidado, porque para mudarmos de opinião, nós temos que ter fundamentação para isso. Não é mudar de opinião porque o outro falou, não. Eu tenho que analisar e saber que aquilo tem mais lógica do que a minha posição. Mas aí nós temos 2 problemas tradicionais. Um é que nós fomos educados para não mudar de opinião, porque quem muda de opinião não tem personalidade. Não é? Quem aqui foi educado para mudar de opinião? Ninguém. Acho que ninguém mesmo, né? E alguém está educando o filho para ele mudar de opinião? Também não. É duro, gente, essas coisas. Mas tem a ver com autoconhecimento. Evoluir é mudar de opinião, é mudar de companhia, é mudar de tudo, é mudar de vida. Se nós não mudarmos, nós não evoluímos. Ou vamos evoluir com as aflições da nossa vida. Ou seja, aquilo que muita gente fala, que eu não gosto, mas que é o evoluir pela dor. Né? Só que quem fala que vai evoluir pela dor, na verdade está falando que vai evoluir pelo sofrimento, não é pela dor. E o sofrimento não nos leva à evolução enquanto nós estamos sofrendo. Enquanto nós estamos sofrendo, nós queremos sofrer. E queremos que quem esteja à nossa volta sofra junto. Porque a gente não deixa de contar o mesmo problema, não deixa de reclamar da mesma coisa. Você liga para a pessoa, você já sabe o que você vai ouvir. Né? Todo mundo tem pessoa assim na vida. Eu conheço pessoas que se eu fico 2 semanas sem a pessoa me mandar um bom dia, eu falo assim, ah, meu Deus. Né? Já sei. Aí eu escrevo, falo assim, e aí, tudo bem? Ligo bem animada. Aí a pessoa responde. Ah, nossa. Eu falo assim, sabia. Eu tinha certeza. Né? Daí teve gente que falou pra mim, por que você liga? Eu falo assim pra pessoa saber que eu tô me preocupando, porque o que ela tá querendo é isso. É, chamar atenção. Não é chamar atenção, ela quer que você se preocupe com ela. Chamar atenção é aquele que te liga pra dizer que tá passando mal. Entendeu? Aquele que nem liga, ele só quer que você lembre que ele existe. Claro, eu estou generalizando coisas que o ser humano não é, né? Não dá para generalizar. Mas é muito legal quando a gente pensa nessas coisas, porque o aprendizado com aquele problema não está sendo feito. Ou seja,
A pessoa não está mudando de opinião sobre o olhar dela no mundo. Eu tenho uma amiga com quem eu tive algumas conversas muito sérias em função disso, até pelo conhecimento doutrinário que ela tem, e ela falou para mim, falou assim, ela é extremamente dura nas posições. Eu falei para ela, então, você percebe que a tua rigidez está afetando o teu corpo? Ela é mais velha que eu. Está afetando o teu corpo físico. O que você vai fazer? Deixar para a próxima, porque nessa eu não vou mexer nisso. Eu falei, tá bom. Se com todo o conhecimento que você tem, você quer deixar que a tua aflição continue na encarnação seguinte, o que eu posso fazer? Nada, a não ser lamentar e vibrar para que ela acorde. Mas ela não quer acordar, deixa ela dormindo. O que você pode fazer? Dar suporte na medida do possível. Mas o que nós usualmente fazemos? Malhamos em ferro frio. A gente transforma aquela situação do outro numa aflição para nós. Vocês já perceberam isso? Eu quero que vocês pensem em 2 minutos. Se vocês não têm, neste momento, um problema alheio que está deixando vocês aflitos. E isso vale para problema com filho. Porque depois dos 20 anos, esquece, gente. Vocês não são, nem dos 18, né? Acho que nem dos 16 hoje em dia. Você não é mais responsável. Você é responsável por uma criança enquanto ela é criança. A hora que começa a ter condição de tocar a própria vida, nós não somos mais responsáveis. Ou seja, o pepino tem que ser torcido quando é criança. A gente está deixando o pepino para a escola torcer. Não é? Ou para os avós. Não é? A avó não foi feita para educar. Já educou. Já educou. Já educou e sem ajuda de ninguém, muitas vezes, né? Porque no nosso tempo ninguém ajudava nossos pais a nos educar, né? É isso, gente. Nós não percebemos essas coisas. E a gente vê hoje pessoas de 40 anos que não têm independência de tipo nenhum. Nós estamos ajudando essas pessoas a evoluir? Superproteção gera aflição para quem é superprotetor, não gera aflição para o outro. Porque o outro está muito bem brigada. Ele tem casa, comida, roupa lavada, atenção, né? Todo mundo se preocupa com ele, dá um dinheirinho, quebra um galho, dá a chave do carro, um gasolina, tanque cheio para ele passar final de semana. Eu não estou exagerando. Né? É errado, eu não estou julgando certo e errado. Eu estou falando de causa da aflição. Isso me gera aflição ou não me gera aflição? A gente tem visto pessoas de mais de 50 anos começando a usar drogas pesadas. Porque resolve experimentar. Eu vou experimentar, nunca experimentei um cigarrinho do capeta, vou dar uma experimentadinha para ver o que acontece. E começa, né? Aliás, tem filmes ótimos americanos sobre gente que plantava maconha em casa. Tem um de uma mulher que eu acho divertidíssimo, que é não sei o que lá, da Grace, como é que é? É uma viúva que era muito rica e o marido morre, ela descobre que está na miséria. E ela vai perder tudo. Eu não sei o que lá da Grace. Se eu lembrar, eu falo para vocês. O filme tem um lado, não é filme para mostrar obrigatoriamente para adolescente, mas ele tem um lado de recuperação, né? Assim, como você muda em função do problema e como você volta para o teu caminho para resolver o problema. O filme é divertidíssimo. Divertidíssimo para mim. Eu já vi esse filme várias vezes. Porque eu aprendo muito com ele no que é fazer escolha.
As nossas escolhas nos causam aflição, ou não? Sim. Você sabe que ir em tal lugar, naquela reunião de família que vai estar não sei quem, você vai acabar brigando. Porque vai ouvir o que não quer. Isso, gente, desculpa, é de quem tem família grande, tá? Quem tem família pequena, normalmente isso não acontece. Não é verdade? Hã? Já nem se vê. Não, é que família grande sempre tem um monte disso, né? Família grande é uma... Alguém tem família grande aqui? Família grande é ótimo, né? Nossa, é fofoca, é barraco, é guiço, é indireta, dá de tudo. E aí, em vez de você se preparar para não brigar e se aquietar e saber que é o jeito do outro e que o respeito ao jeito do outro é que é respeito, não é brigar com o outro, o que a gente faz? Já fica entabulando na nossa cabeça os diálogos. E 2 meses antes da festa, você já está num nível de aflição que a hora que a pessoa para na tua frente, você já fala, nem quero te ver. Gente, eu já vi fazer isso, tá? Na minha família. Nem quero falar com você. Ou então, o que você está fazendo aqui? Como se a pessoa não tivesse o mesmo direito que você, né? Essas aflições são necessárias? Não, de nenhum tipo, nem brigar com o outro. Não vai. É melhor não ir. Não, é melhor ir se divertir muito. Porque se você não vai, como que você fica? Aflita por um outro motivo. Será que fulano foi? O que será que está acontecendo lá? Fica mandando WhatsApp para a família inteira. Diz pra mim. Não é assim? Aumenta a aflição. Como é que foi? Vai procurar o Facebook de todo mundo, Instagram de todo mundo, TikTok, para ver o que tem de notícia. E se a família não puser nada, você vai ficar frustradíssima. A aflição piora muito, porque aí ela se une à curiosidade. Eu não sei como foi. Não é assim, olha. Minha falta. E sabe que eu tenho uma amiga, você falou isso, é engraçado. Fizeram uma reunião de família. Eram 4 irmãos, agora estão só 2. Mas eram 4, são 3 só. Eram 4 irmãos e tinha uma irmã, que é essa que desencarnou, que era a que era mais enjoada dos 4, vai usar essa expressão. E teve uma festa. Eles se reuniram todos e foram fazer a foto, chamaram todo mundo. Ela falou assim, eu vou não sei aonde. E saiu. O pessoal se uniu, ela fez a foto. Puseram a foto no Facebook. Ela não estava. Gente, isso deu uma briga na família. Porque para ela esperaram ela sair para fazer a foto. Sabe? Aí você fala assim, gente, por que eu preciso criar caso com isso? Porque ela também, quando voltou, não perguntou se tinham feito a foto. Porque ela podia sugerir, então vamos fazer mais uma. Mas não, ela sabia que ia fazer, ela saiu. E aí a gente fala assim, essas aflições não tem nada a ver com o nosso passado. Se nós olharmos para as nossas dificuldades do dia a dia, porque eu gosto muito de substituir a aflição por dificuldade, por imprevisto. Quem gosta aqui de imprevisto? Eu gosto, me dá uma movimentada no dia. Você também gosta? Não, eu gosto. Não, eu tô falando sério, eu gosto mesmo. Eu acho que porque faz a minha cabeça funcionar de outra forma. Tá? Eu tenho que sair do que eu tô e buscar um outro caminho. Não sei se é porque eu trabalhei muito tempo com gestão de risco, então eu gosto de imprevisto, né? Porque eu aprendi a gerenciar isso profissionalmente. E é interessante, porque eu sou daquelas que quando aparece problema eu sei o que fazer. É assim, pensa e age depois. Faz plano estratégico, não sai correndo.
Porque o que nós normalmente fazemos com o imprevisto? Sai correndo, você quer ficar livre dele. Então você enfia ele em qualquer lugar e passa para qualquer um resolver. O imprevisto é para você, não é para o outro. É como a nossa conversa aqui, não é para quem vocês deixaram em casa que precisava estar ouvindo. É para nós, é para mim mesma, entendeu? É para todos nós. Por quê? Porque nós que estamos aqui, nós escolhemos estar aqui. A partir do momento que nós escolhemos estar aqui, não, ele pode olhar para mim, eu vou mexer no marido dos outros. Falar assim, não, ela me obrigou a vir. Eu tinha que trazer ela. É algo parecido com isso? Não. Ou é o contrário? Não, a gente combina. Então tá bom, né? Não é? Porque a gente nunca sabe, tem gente que vai por obrigação. Então, falar em causa de aflição, a gente vai vendo que a nossa vida somos nós que desenhamos. O que vem programado? Que daí a gente entra nas causas anteriores. Coisas imutáveis. O que isso significa? Eu carrego o livro para nada, né? Mas tudo bem. Para vocês verem que eu tenho o livro. Esse sobrou, tá? Na verdade, esse é novo, porque o meu outro pequenininho, tinha uma pessoa que estava numa palestra minha, veio me falar que não conhecia o Evangelho. Eu peguei e dei o meu para ela, falei assim, né? Aí minha amiga me deu outro para substituir. E porque era um livro que eu tinha ganho dessa mesma amiga. Aí eu comentei com ela, falei assim, aquele Evangelho que você me... E tá todo riscado, porque eu vou riscando o livro. Falei, já não tá mais comigo, eu já passei para frente. Mas é muito legal quando a gente começa a notar que as causas anteriores, elas são, entre aspas, imutáveis nesta encarnação. Ou seja, nasce com um problema genético, nasce com um problema físico, uma deformação, uma má formação física. Mas isso dá para mudar, né? E o tráfico de droga mostra bem isso. Desculpa, gente, mas é isso, né? Não é? Política, não é todos, né? Vamos tomar cuidado, assim, mas tem, né? Tem. Isso dá para mudar. Pode ganhar na loteria, sabe? Vai pro Big Brother, né? E ainda fica famoso. Então, assim, Mas, então são coisas que são definitivas. Nós não vamos conseguir, nessa encarnação, resolver. Nós podemos amenizar o problema. Ou com uma prótese, com algum outro tipo de desenvolvimento que a ciência, graças a Deus, tem ajudado muito. Uma criança que nasce com problema sério de saúde e mal nasce, desencarna, ou fica meses numa UTI, passa por um monte de cirurgia. Eu tenho um primo que o filho nasceu com hidrocefalia, e ainda, além de tudo, depois que descobriram que pôs a válvula deslocou, teve que se operar de novo. Então, assim, essas coisas são definitivas. Você careca. Não sei, você pode resolver, você pode amenizar. Vamos comprar peruca. Ele pode. Ou você rapa tudo, Ou rapa entendeu? tudo. Que tá na moda, Eu né? vou rapar tudo. Tá na moda. Então, são coisas que nós não vamos poder interferir. Quanto ao resto, todo o resto nós podemos escolher. Eu estava falando do casamento, parei. Então, vamos lá. O que o Martim esperava falar sobre o casamento? Que tem o casamento ocidental, que eu falei para vocês, é o usual. Tem o casamento de almas que combinam muito bem, que tem um objetivo comum. Então elas vão fazer um trabalho em prol de um grupo em conjunto. A gente vê alguns casais assim. Tem um outro casamento, e esse é o que eu mais gosto de falar, que se chama sacrificial. Que é assim, uma alma, um espírito mais evoluído, prestem atenção na definição,
aceita encarnar e casar com um espírito que lhe é caro, que é menos evoluído, para ajudar esse ser no seu desenvolvimento. E aí eu pergunto para vocês, esse espírito mais evoluído que aceitou a missão, vai reclamar? Não. Não. Ele é evoluído, por isso que eu falei, presta atenção. É o espírito mais evoluído que aceita ajudar o outro. Reclamou e disse, tô casada com fulano, porque é karma. É para ter karma mesmo, porque não tem nada a ver com sacrifício. Tá? Nada a ver. Reclamou. E ó, aqui no Evangelho, nesses 2 capítulos que eu estou falando, eu vou ler para vocês a última frase do capítulo, que é a seguinte: aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar. Agora começa. E alegrar-se de ser curado logo. Ou seja, fazer os aprendizados. Tenho problema? Graças a Deus eu tenho problema. Porque eu vou me desenvolver. Eu vou me desenvolver intelectualmente, inclusive. Eu vou entender por que eu estudei matemática. Para resolver problema. Equação de segundo grau é problema mais complexo. Quem aprendeu matriz, determinante e outras coisas, aí que eu nem sei o nome, eu fui até matriz e determinante, é que eu fiz humanas. E como eu fiz humanas, eu não estudei o resto, mas eu fui até matriz, logaritmo, essas coisas todas eu estudei. Não lembro mais, mas estudei. São problemas mais complexos. É o raciocínio da matemática, que é o raciocínio lógico, não é o filosófico. O raciocínio filosófico você fica dando volta. O raciocínio da matemática é o raciocínio lógico, é o raciocínio da álgebra que eu estou falando. Não é o raciocínio da geometria, da trigonometria, esquece isso. É o raciocínio da lógica, da álgebra, que nos ensina a resolver problema. 1 mais 1 é 2, vezes 0 é 0. Lembra como resolve? Alguém lembra como resolve a equação de segundo grau com parênteses? Eu lembro. Primeiro você resolve o parênteses, depois você resolve a multiplicação ou a divisão. Não é isso, Augusto? Depois você vai fazer a soma ou a subtração. É essa a regra. Não adianta eu querer começar, porque a gente olha e quer começar aqui, não esquece, não é o primeiro, olha o conjunto. Por isso que eu falei, tem problema? Para. Põe o problema na cadeira, olha para ele e fala assim, você não vai acabar comigo. Porque quem pensa aqui sou eu, não você. E você vai ver que o problema fica desse tamanho, porque ele fica com medo da gente. Quando a gente fala que vai acabar com ele, ele fica apavorado. Porque, na verdade, o problema só é fruto de um olhar nosso equivocado. De não querer olhar a realidade. Então, o problema vai acumulando. Vamos supor que eu tivesse mudado e levado meus 2.000 livros. Eu ia poder estar reclamando de alguma coisa? Mas nem que eu tivesse levado 500, gente. Eu não levei nem 50 livros. Eu ia poder... E levei o quê? Os mais novos que eu ainda não tinha lido integralmente. Eu fiz o critério do mais novo, valeu para tudo. Mais novo e não usado, vai. O contrário fica. É isso. Vocês vão falar assim, nossa, mas é isso, o problema está aqui. Ele não está aqui. Eu não posso transformar o problema a meta da minha vida. Porque aí eu não vou conseguir viver problema novo. Porque o legal do problema é você mudar de problema. Não, desculpa. Tem gente que casa sempre com a mesma pessoa. Tem, em alguns casos, como de uma prima minha, do marido dela, não mudou nem o nome nem a profissão. Ele era casado com uma Denise enfermeira, ele se separou da mulher e casou com outra Denise enfermeira. Não mudou nem o nome nem a profissão. E ele é médico. Então, assim...
Eu falava pra ele, falava assim, você não corre risco, né? Então assim, gente, e quando viajam, e a família toda se dá muito bem, viajam todos juntos, com os filhos dos 2 casamentos. Com as 2 bebês. Então assim, gente, é isso, a gente não quer abrir mão dos nossos problemas. Porque a gente tem medo de ficar sem problema. Não se preocupa, vai aparecer. Inclusive, porque quando não aparece, a gente procura. Não, a gente procura. Eu já perdi a amiga por falar pra ela, olha, você reclama desse cara há 15 anos. Você reclama das mesmas coisas. Por que você ainda tá com ele? Pô, o que você quer dizer com isso? Foi assim mesmo a história. Eu falei assim, eu só quero te dizer que eu cansei. Eu não aguento mais ouvir você reclamar da mesma coisa por 15 anos. Se é tão ruim, por que você está sofrendo? Perdi a amiga, gente. Perdi também uma prima, porque a criança, o sonho dela era ser mãe, a criança chorava e ela é essa enfermeira. E ela não fala mais comigo. E ela trabalhava em UTI pediátrica. Então, eu estava acostumada com criança chorando, vocês concordam? Nasceu o filho dela e a criança chorava muito. Claro que criança chora, né? E um dia ela me ligou e falou, ai, não aguento mais, esse menino não para de chorar. Eu falei assim para ela, querida, e você não para de falar. Ele só chora quando quer alguma coisa. Você fala o dia inteiro. Eu perdi a prima. O nome do filme não seria O Barato de Grace? Isso, O Barato de Grace. Você já assistiu? Já. E outra coisa, essa parte dos livros eu vou editar para mostrar para minha esposa, tá? Eu tenho 2.000, mas eu tenho bastante, entendeu? Então, é capaz de que você vai editar? Minha esposa, minha eu pensei que você fosse editar para entregar para ela só ela esse vai trecho. editar essa parte. Vai tirar para ela não ouvir. Já entendi. Tem encomenda aí, você percebeu? Vou falar com a Mônica. Porque ele não quer o problema, ele não quer que o problema continue, ele quer resolver. Né? Mas não do jeito da mulher dele, porque o jeito da mulher dele está errado. Não é assim? Gente, é isso. Então, a gente às vezes tem que perceber que o outro não quer resolver. E a gente faz o quê? Quer resolver o problema do outro. Vocês lembram que Jesus disse que não é para dar pérola aos porcos? Isso não tem nada a ver com palmeirense. E eu tô de verde, mas eu sou São Paulina, tá? Só pra vocês saberem. Nada a ver. Mas o Palmeiras joga hoje, né? Tá jogando. Tá jogando e vai conquistar o primeiro lugar? Tá empatando por enquanto, mas deve ganhar. Deve ganhar. É isso. Até a meia é verde. Eu adoro verde escuro. Então é muito legal. Vocês de convir que alguém que tem uma bota verde tem que gostar de verde. Mas tudo bem. E tem que ser consumista, né? Porque assim, não é uma coisa que você usa com qualquer coisa. Mas tudo isso, a gente busca o problema do outro. E a gente já busca com aflição. Nós achamos que ajudar o outro é chorar com ele. É se descabelar. É se desesperar, não é? Porque senão o outro vai achar que nós somos insensíveis. E quando nós contamos o problema para alguém e a pessoa ouve placidamente, já dá briga. Porque você não está dando importância para o meu problema. Não, eu estou usando o meu tempo para ouvir o teu problema. Isso não é dar importância? Agora, a hora que nós nos desesperamos, a gente resolve o problema? A gente ajuda o outro? E tem gente, e isso a gente vê muito em família, que fica doente com o problema do outro. São algumas experiências, esse capítulo, inclusive, esses 2 capítulos que a gente está conversando, me ajudaram muito por 8 anos, que foi o tempo que eu tive cuidado da doença da minha mãe. Porque eu lembrava que a doença era dela, não era minha. Eu não estava doente. E muito do que ela tinha era resultado das escolhas que ela fez ao longo da vida. E não é? Eu sou diabética e hipertensa.
e tenho aquela resistência à insulina. Ah, claro, tenho o fígado com gordura. Então, assim, você começa com a lista, né? Até os 40 anos, nada disso acontece. Depois dos 40, vira um estrago. Porque a gente vai massacrando o corpo com um monte de coisa. Olha, eu sou de uma família diabético de pai e mãe. Vocês vão falar, ah, então é genético. Sim, mas eu driblei isso por 50 anos, mais de 50 anos, por que só foi detonar numa determinada época? Porque eu nunca cuidei como deveria. E eu como doce até hoje. Eu não como nada doce há muito tempo, mesmo antes de ficar diabética, porque eu não gosto de bebida adoçada. Mas eu gosto de doce. Meu doce preferido se chama quindim, ou goiabada. Entendeu? Assim, eu gosto, quando eu falo que eu gosto de doce, eu gosto de doce. É melado, entendeu? Assim, adianta querer ficar magra? Não vou ficar. Não é se conformar, é saber que nós não fazemos a nossa parte para que as coisas mudem. Ela vai passar mal daqui a pouco. O que foi? Você passa numa doceira, você vê assim, ai, eu quero aquele doce. É o quindim. Sempre. Eu tenho resistido ultimamente. Só não estou resistindo em evento, quando tem aqueles buffets maravilhosos, que profissionalmente eu tenho muito evento assim, que tem aquele quindim deste tamanho. Aí eu tenho que comer. Mas aí eu faço uma coisa, eu como quindim com abacaxi, com melão, né? É hipocrisia. Não, é hipocrisia. Eu comi uma frutinha, ninguém adora abacaxi, ninguém pode falar nada, eu comi o quindim. Mas agora, pudim de leite pode pôr de monte na minha frente. Eu não gosto, eu só vou comer se eu tiver com muita vontade de comer doce. E mesmo assim vou comer um tiquinho, porque eu não gosto. Então é, mas quindim não tem jeito. Né? Isso tem a ver com o meu passado? É óbvio que não. Ah, mas será? Tudo bem, a tendência é do espírito. Eu, como espírito, não tenho disciplina alimentar. Hoje eu não tive tempo de almoçar. Antes de vir para cá, eu tive que ir para o Tatuapé, entrei no shopping do metrô Tatuapé, precisava comer, porque eu não tinha almoçado, ia vir para cá. Comecei a andar pelo shopping, tinha aqueles restaurantes, mas eu, quando entrei, e eu não sou fanática por hambúrguer, eu não gosto, aliás. Mas eu me toquei que tinha um Jerônimo e que eu nunca tinha comido Jerônimo. Eu andei o shopping inteiro. É do grupo do Madeira, mas não é bom não, eu prefiro Madeira. Também não gostei, é pior que McDonald's. Só é mais barato um pouco que o McDonald's. Aí eu resolvi, falei, eu vou experimentar. Eu sem alimentação, o que eu fui comer? Um hambúrguer com batata frita, é óbvio. Pelo menos eu pedi um chá sem açúcar. Com limão. Porque aí você dá aquela... ajuda a digestão, dá aquele equilibrado, o limão ajuda a liberar gordura. Então, assim, né? É como a gente, percebe? É como a gente administra a nossa vida, nós vamos percebendo nossas aflições quais são. E por que elas são desta encarnação. Claro, nós não podemos mudar cor de cabelo, estou falando geneticamente, tá, gente? Cor de cabelo, tipo, eu não vou ser a Gisele Bündchen nunca, porque eu não tenho, inclusive, a altura. E um dia desses eu fiquei altamente frustrada, porque eu fui num endócrino, que também era gordinha, me deixou muito feliz, porque eu entrei e já falei pra ela, olha, se você falar pra mim que eu tenho que emagrecer 10 quilos, eu já vou embora. Eu vim aqui porque eu tenho problemas hormonais, eu preciso cuidar com endócrino. Então, aí eu olhei bem pra mulher e falei, se ela falar que é pra eu emagrecer, eu vou chamar ela de hipócrita. Porque não é o ser mais magro do mundo. E daí eu falei pra ela, falei assim, então, né, é um horror, eu nunca vou ser a Gisele Bündchen. Porque o que ela pesa, eu tenho de osso. Aí ela me deu uma notícia que me deixou altamente chocada, gente. Espero não chocar vocês. Que essa história de osso grande é mentira. Todos os ossos são do mesmo tamanho. Largura também, não? Tu não? Certo que eu tenho ossos largos.
Então, segundo ela, os ossos são todos iguais. O que pode mudar é a forma como ele está encaixado. Aquela história de mulher de quadril grande, que era boa pariteira, lembra disso? Então, não é bem isso. Hã? Então, mas segundo ela, não tem essa de osso grande. Onde vai pôr o osso? Então, não sei. Mas ela falou que isso é uma mentira. Eu fiquei na minha, não tive tempo de procurar, porque eu ia pesquisar. Quando eu vou pesquisar. Ainda vou pesquisar. Mas... Então, me ajudem, tá? Porque eu achei o máximo. Eu falo pra ela, aquele pessoal que tem aquele quadrilzinho desse tamanho. Ela falou, o osso é tudo no mesmo tamanho. Pode ser que ela tenha falado na proporção. Claro, você com uma perna longa, proporcionalmente, o teu fêmur é do tamanho do meu. Proporcionalmente, não na medida precisa. Pode ser que ela tenha falado de proporção. Então não tem gente pequena com osso grande. Foi isso que ela quis me dizer. E ela é mais baixa do que eu. Então ela deve saber do que está falando. Então, eu vou acabar de ler aqui. Nossa, já estourei meu tempo, né, gente? Desculpa. Bom, aquele que sofre deve dizer que tem muito a espiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, agora vem o recado principal. Por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Tá reclamando que tá fazendo sacrifício no relacionamento? Vai de novo. Deus me livre, tá vendo? Deus livra, a gente que escolhe. Deus não tem nada com isso. As vidas passadas podem ter, mas se a gente resolve não aprender, essa escolha é de agora. Todos nós encarnamos para dar certo, ou seja, o que é dar certo? É evoluir moral e espiritualmente. A gente se preocupa muito, e não está errado, porque faz parte do processo, em evoluir materialmente. Mas nós estamos vendo alguns casos na sociedade, vocês devem ter acompanhado esse pessoal aí, que andou fazendo tratamento de pele no rosto, que morreram, que estão... Aí você fala assim, a pessoa foi procurar algo disso, ou não? Alguém que toma anabolizante, esteroides, é como eu com meu diabetes. Eu quero ter problema. Quero quindim. Né? Chocolate eu como amargo. Olha que legal. São umas coisas interessantes. Mas quando eu como doce, goiabada, eu sou capaz. Eu como aqueles quadradinhos e bobear inteiro sozinho. Então, é isso. A gente sabe que nós não devemos fazer. Essas escolhas que vão orientar a nossa existência atual. Nós podemos antecipar ou adiar a nossa desencarnação pelas nossas escolhas. E aí a gente entende por que André Luiz chegou no plano espiritual como suicida. Eu sou uma pessoa potencialmente preparadíssima para chegar no plano espiritual como suicida. Quer saber por quê? Eu fumei durante 20 anos de 3 a 4 maços de cigarro por dia. Eu bebia, aquilo que o pessoal fala socialmente, mas eu parei de fabricar enzima, tive que parar de beber. E toda noite chegava do serviço, eu tomava um uísque. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, vou ter que parar de fumar, de beber mesmo, eu agora vou descobrir se eu sou alcoólatra. Minha mãe quase infartou. Eu falei para ela, mas é o único jeito, eu descobri, eu ter que parar de beber. Eu sinto falta do cigarro até hoje, mas não sinto falta da bebida. Graças, né, ao meu... Não, eu bebi porque eu sou exagerada. Aí você vai vendo a gente vai vendo as coisas que a gente faz, como elas vão caminhando. E as mudanças que a vida nos impõe.
Quando eu pensei em mudar de apartamento, eu nunca me toquei que eu ia ter que dar fim em mais de 50% do que eu tinha. Não é que eu dei fim em pouca coisa. Porque foi louça, foi panela, foi assado, tudo que vocês podem imaginar, teve que ir, não dá para ter tudo no mesmo espaço. É muito legal esses exercícios, porque a gente vê que a gente quer uma coisa e não pensa na consequência. E aí, a aflição pode surgir se nós não estivermos preparados. Então, vamos fazer um trato. Parem de querer resolver problema alheio. Não se desesperem com o problema do outro, nem com o seu. É isso que nos fala o capítulo. E, principalmente, não se perca em murmurações e reclamações. Porque vai ter que passar tudo de novo. E tem uma outra coisa que é fundamental. Pergunte sempre, o que eu tenho que aprender com isso? Porque se eu fizer o aprendizado, aquele problema não se repete. Eu vou ter problema novo. Fantástico, gente. É muito melhor ter problema novo do que sempre o mesmo. Inclusive porque o novo vai despertar interesse de outras pessoas. O de sempre vai cansando, né? Então, de repente, um problema novo pode fazer o pessoal começar a te ouvir aí com mais bom ânimo, né? É mais legal, tá bom? É isso, desculpa aí o horário, mas que possamos evoluir com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque daí a sabedoria se faz, né? E aprender com as nossas dificuldades. Beijo, meus amores. Obrigada.